Que o Deus de toda a glória, que em Cristo nos chamou à sua eterna redenção, nos abençoe com seu Santo Espírito nesse ajuntamento, enquanto estamos considerando agora a palavra de Deus, que é a revelação, que revela a sua vontade e seus propósitos para nós. E que haja edificação e admoestação e renovo, como também o Senhor, o Espírito Santo, convence os nossos corações dos pecadores que carecem de sua infinita misericórdia e de sua graça e do seu perdão, que isso alcance todos que nos ouvem aqui e também acompanhando a nossa transmissão, que eles possam ser lavados pelo sangue de Jesus. E é justamente a respeito disso que o autor vem falando nas últimas mensagens que estamos fazendo na exposição da carta aos Hebreus. Nós estamos debulhando esta carta. Você sabe o que é debulhar, né? Pegar ali o milho e tirar os seus gominhos. Nós estamos debulhando esta carta de maneira bem cuidadosa e observando o sacrifício de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados, para que a gente não fique apenas dizendo o sangue de Cristo tem poder, e isso não seja apenas um jargão em nossos lábios. Nós tenhamos compreensão e profundidade dos efeitos do sangue de Cristo na vida da igreja. É verdade que a carta aos Hebreus não esgota toda a dimensão que há no sangue de Jesus, mas ele nos entrega muito fundamento, muita profundidade para isso, para que não fique apenas num discurso. Quando você estiver assustado ou precisando de alguma coisa, você saca lá o sangue de Jesus e fala, sangue de Cristo tem poder. É muito mais do que uma expressão. É a nova aliança, no seu precioso sangue derramado naquela cruz, que operou em nós tremenda salvação. No sermão passado, nós vimos que a purificação verdadeira não foi operada por sangue de animais, como era feito no antigo sistema levítico. Jesus Cristo veio e se tornou o mediador da nova aliança, aquele que ficou no meio entre Deus e o homem pecador. E, portanto, a sua morte sangrenta pôde reatar a amizade, porque havia se quebrado a amizade, o elo do homem com Deus por causa do pecado. E a única forma de reatar a humanidade com Deus, porque o homem foi feito em comunhão com Deus, Adão lá no Éden, mas com pecados foi rompido, e a única forma, a única oportunidade que poderia religar o homem com Deus era por meio do sangue de Cristo. E, portanto, Jesus Cristo sendo o testador, morrendo, para que pudéssemos acessar a cláusula que existia e validasse o penhor, e validasse os bens que nós temos, as heranças que nós temos, e que foi assim outorgado e liberado com a sua morte. E nós sabemos que esta herança é a vida eterna que o autor está trazendo para os seus irmãos. Eu disse para vocês que a morte de Jesus nos tornou ricos, porque nós chegamos neste mundo empobrecidos, pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós um dia estávamos falidos, empobrecidos, e o pecado é que nos faliu, o pecado foi que nos empobreceu. Mas o sangue de Jesus interveio para nos lavar, e assim pudéssemos ter acesso à herança. O testador tinha que morrer para a aliança ser validada, para o testamento ser validado. Então nossas transgressões, queridos, foram apagadas, e você foi feito rico com a nova herança de Cristo. É a vida eterna. Quando pela graça o Espírito Santo produziu no seu coração que a fé em crer na morte substitutiva de Jesus para a sua justificação nas alturas. Então, você é justificado por Deus, pelos méritos de Cristo. Esse sentimento deveria cercar o coração dos nossos irmãos no primeiro século,
a qual essa epístola foi escrita. Eles precisavam ter a convicção de que o sangue de Jesus foi o único e perfeito sacrifício que validou preciosas promessas a nós. E, portanto, jamais deveriam cederem aos convites dos judaizantes que estavam importunando muitos irmãos a voltarem os sacrifícios de sangue alheio, sacrifícios de animais. Eles não precisavam mais destes sacrifícios e desses ritos cerimoniais. Porque, meus irmãos, tudo isso havia ficado no passado. Eles agora são parte de um novo sacerdócio, de uma nova aliança. E o autor sagrado vai concluir hoje o capítulo 9, nos entregando mais substância, dando mais substância aos seus irmãos, com relação à doutrina soteriológica. Eu disse para vocês que o capítulo 9 e o capítulo 10 em Hebreus são capítulos que tratam muito de soterologia, que é salvação. E ele vai entregar mais fundamentos para nós aqui com relação a isso, que é o sangue de Cristo. O tema é a purificação superior e a verdadeira salvação somente no sangue de Jesus. Abram comigo o capítulo 9 de Hebreus, fiquem de pé. Vamos ler, por favor, os versos 23 ao verso 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, e muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Senhor, rogamos a Ti pela compreensão da Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa levar a Tua palavra até os corações. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me guie, iluminando o meu entendimento, Senhor, para que eu possa falar com clareza ao Teu povo, e para que o propósito seja alcançado, eles possam ser apresentados mais uma vez a estas propriedades que há nesta revelação aqui da Tua palavra a respeito do sangue de Jesus. O propósito, Senhor, é que eles se aproximem cada vez mais de Cristo e se pareçam mais com Ele, Senhor. Nós rogamos estas bênçãos, que o Senhor cumpra isso e no final de tudo o Teu nome seja glorificado para a glória de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. No verso 23, o autor continua falando a respeito da purificação superior feita pelo sangue de Cristo. E da forma como ele já vem comunicando aos irmãos, ele continua utilizando o mesmo recurso literário. A esta altura, os irmãos já estão bem ambientados. Os irmãos no primeiro século, eles já estavam muito bem ambientados com o que o autor estava comunicando. E eu acredito que vocês também já estejam bem familiarizados já com os termos. Mas ele está utilizando aqui
figuras de linguagem que corroboram para metáforas, mas ele está usando os termos de figura de linguagem, tipo e tipologia, ou tipo e antítipo. Tipo e antítipo são figuras de linguagem na literatura. Tá? E vejamos como ele apresenta esse tipo e esse antítipo, que vocês já viram isso na escola, na escolinha de vocês, com certeza. Mas a gente vai relembrar um pouco o que significa isso. Mas essas coisas sempre acontecem nos textos, irmãos. Os textos são proposicionais, então aparecem essas coisas da literatura, é normal. Tá bom? Vamos ver como esse tipo e antítipo aqui no texto se apresentam e como isso corrobora para a nossa educação e nossa fé. No verso 23, diz assim, põe os olhinhos no texto. Vamos ler o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Até aqui. Aqui o autor sagrado ele está se referindo a figuras. Ele deixa isso bem claro aqui. Figura de linguagem aqui que ele vai utilizar é tipo. Gramaticalmente é tipologia, a figura tipológica. E aqui no texto aos Hebreus, tipo é uma figura, pessoa. Ele já usou isso aqui no texto, quando ele falou de Melquisedeque. Ele está usando um tipo, pessoa como figura. Eventos, ele usou vários eventos. Nós vimos ele sacando muitos exemplos de eventos do Velho Testamento e usando como tipologia, como um tipo. Objetos, ele mostrou aqui vários objetos já para nós, como figura, como tipo. Presentes no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, que aponta simbolicamente para algo maior e completo no Novo Testamento. Podemos dizer, na Nova Aliança. Trocando em miúdos, tipo é prefiguração. Tipo é uma sombra. Um dia, pregando para vocês, eu disse, é como que se você estivesse em pé, o sol por detrás de você, brilhando, e à sua frente, a sua projeção, que é a sua sombra. Aquela sombra é um tipo da sua projeção. Então, o autor está tomando esses tipos, estas sombras, estas figuras, que representam realidade futura. Todos esses elementos tipológicos apontam para algo verdadeiro e algo futuro. Por exemplo, nos termos bíblicos, o sacrifício do cordeiro pascal, o cordeiro que é imolado na Páscoa, é um tipo que aponta para algo futuro, aponta para Cristo Jesus. O cordeiro pascal imolado apontava para Jesus Cristo crucificado. Então, apontava para algo maior e futuro. A serpente de bronze erigida por Moisés lá no deserto, na lei, na antiga aliança, colocada em um mastro e erguida por Moisés, onde todos aqueles que eram picados pelas serpentes abrasadoras e aqueles que olhassem para a serpente de bronze ficavam curados. Aquela serpente de bronze é um tipo de quê? Apontando para Jesus Cristo pendurado numa cruz. E todo aquele que olha para Jesus e crê no seu sacrifício, recebe a vida. Como eu disse, aqui mesmo em Hebreus, ele falou da figura de Melquisedeque. Melquisedeque, um homem, é a figura tipológica de Cristo no Velho Testamento. E você tem as referências em Gênesis, você tem em Salmos, você tem no próprio Hebreus. O autor sagrado está lembrando aos nossos irmãos que o tipo, ou as figuras das coisas celestiais, das coisas que eram tipologicamente figuras e sombras,
E nós já vimos aqui o que significa estas coisas. O tabernáculo era um tipo, os utensílios do tabernáculo eram um tipo, a arca da aliança, a tampa do propiciatório, onde era derramado o sangue alheio, era um tipo. Os próprios sacerdotes, nós passamos semanas falando sobre os sacerdotes aqui, eram um tipo. O sumo sacerdote, o livro da aliança, o livro da lei, que foi tingido com sangue, era também tipo e apontavam para coisas superiores. Mas estas coisas tipológicas, o autor diz que era necessário serem purificadas com tais sacrifícios. E qual eram os sacrifícios que purificavam aquelas coisas, irmãos? Os tipos, o sacrifício de sangue alheio. O sangue do animal precisava ser derramado para purificar aqueles elementos que eram tipológicos. Então era preciso. A gente viu no sermão passado que a aliança só foi chancelada, a antiga aliança, quando o sangue foi derramado dos animais. Então era uma regra, por assim dizer. O autor está dizendo que estas coisas deveriam ser consagradas. Isso é muito importante aqui. Olha aí, por favor, meus irmãos. Esta palavra aí, purificassem, no grego, ela carrega esse significado. Um significado cerimonial. No grego, você não enxerga aí, mas no campo semântico da palavra, ela carrega consagração exclusiva para Deus. O sangue dos animais era derramado nesses tipos, na tipologia, e separava para Deus aquele tipo de maneira exclusiva. O sangue tocava o sacerdote, o sumo sacerdote, todos os elementos, e os separavam para Deus. Mas ele nos dá uma informação ainda mais curiosa. Não somente as coisas que eram tipológicas. Ele vai falar também que as coisas eternas, irmãos, precisavam ser tocadas pelo sangue. E ele continua dizendo, veja aí na parte B do verso 23. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Agora aqui o autor não está mais se referindo ao tipo. Ele agora está se referindo ao antítipo. O tipo eram as coisas terrenas, as coisas físicas e visíveis. O antítipo aqui são as coisas superiores, as coisas invisíveis aos nossos olhos, as coisas reais e futuras. O antítipo é a realidade ou o cumprimento do tipo. O antítipo é o que o tipo prefigurava ou simbolizava. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Estou sendo claro para vocês? Então, o antítipo simboliza aquilo que chegou, aquilo que é real. Voltando aos exemplos que eu falei no início, Cristo é o antítipo do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é o tipo, Cristo é o antítipo do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é a sombra, Jesus é a realidade. Jesus Cristo é o antítipo da serpente de bronze. A serpente de bronze é apenas uma figura. Jesus Cristo é a realidade. Jesus Cristo é o antítipo de todos os elementos contidos na velha aliança. Todos os elementos da velha aliança são tipológicos, que apontam exclusivamente para Jesus, que é a verdade de Deus e a realidade de Deus. Então o escritor está comunicando essas realidades aqui para os nossos irmãos. Agora, essas coisas superiores precisavam ser também consagradas. E o autor vai usar aqui um verbo muito importante. Ele vai falar que as coisas superiores ou as coisas celestiais precisavam ser sacrificadas e sacrifícios superiores. Tinha que ser o sacrifício verdadeiro. Tinha que ser, então, a purificação verdadeira para purificar os elementos verdadeiros. Somente o sangue de Jesus era precioso ou possuía a categoria distinta e divina
para santificar e consagrar e separar as coisas que são superiores, as coisas eternas. Vejam o poder que há no sangue de Jesus. A vida derramada de Jesus Cristo está muito além desse jargão simples que muitos dizem. O sangue de Jesus tem poder. No meio de uma madrugada, um gato pula no seu telhado e você acorda assustado. O sangue de Cristo tem poder. É muito mais do que isso. O sangue de Jesus operou, sendo derramado ali, dedicou, porque aquele verbo também significa dedicação, dedicou as coisas superiores, irmãos. O autor está comunicando aos irmãos que no santuário eterno, o sangue precioso de Jesus inaugurou a nova dispensação. Quando Jesus levou o seu sangue, ele inaugurou ali a sua nova dispensação, que é a nova aliança. O sangue de Cristo consagrou completamente o santuário eterno como o tabernáculo da nova aliança. Aqui na terra tinha um tabernáculo consagrado, que era o tabernáculo da velha aliança. Mas o tabernáculo da nova aliança não foi consagrado com sangue alheio, mas com sangue precioso de Jesus. O fundamento da nossa salvação é eterna, está nos céus. Enquanto o sangue de animais dedicavam os tabernáculos inferiores, terrenos, que compunham todas as coisas do tabernáculo feito pelas mãos dos homens, o que consagrou o tabernáculo verdadeiro e superior foi sacrifícios superiores. E o que é sacrifícios superiores aqui? O sangue santo de Jesus, que consagrou. A palavra aqui, o verbo, significa consagrar, separar simbolicamente para Deus. Em outros termos, o sangue de Jesus fez estas coisas maravilhosas. Tinha que ser este verdadeiro sacrifício para esta verdadeira purificação superior. Somente o sangue de Jesus possuía essa condição, podemos dizer, esta habilidade. Agora, o poder do sangue de Jesus, irmãos, é eficaz e consagra a vida de todo aquele que crê. O sangue de Jesus tocou e consagrou e dedicou as coisas superiores, não é verdade? E lembra que eu disse para vocês que o sangue alheio não conseguia dedicar e consagrar o verdadeiro homem? Mas o sangue de Jesus é quem purifica o verdadeiro homem, que santifica o coração. Então, além de consagrar as coisas superiores, o sangue de Jesus Cristo consagra o coração de todo aquele que crê e o purifica. Sabe, você, esta noite aqui, pode também receber esta bênção. E esse ato eficaz do sangue de Jesus pode consagrar a sua vida. Você pode ter entrado aqui, nesta reunião, enfermo, espiritualmente enfermo, precisando de um sacrifício substitutivo, superior, para que os pecados que te rodeiam sejam destruídos e para que você possa alcançar a vida eterna. E somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente para fazer isso. E você ser aceito por Deus. Basta apenas você crer. Basta apenas você se colocar debaixo do sangue de Jesus. Este sangue que consagrou coisas superiores é o sangue que consagra a sua vida por completo. Aqui, meus irmãos, existem muitas pessoas que tiveram as suas vidas consagradas por completo, porque entregaram as suas vidas nas mãos de Jesus e se colocaram debaixo do sangue de Cristo. Tiveram as suas vidas consagradas, tocadas, separadas. Vocês não se pertencem mais. Vocês não se pertencem mais. Vocês não pertencem mais ao velho mundo, às velhas prisões do passado, aos velhos sofismas das mentes. Vocês agora pertencem a Jesus. O sangue de Jesus comprou você por inteiro. Então nós temos irmãos aqui. O autor está dizendo isso para eles. O sangue precioso de Jesus, lá no Novo Testamento, lá no primeiro século, o autor falando para os nossos irmãos, agiu de uma maneira que consagrou as coisas celestiais, mas também consagrou o nosso coração. E não foram sacrifícios de animais, mas o sacrifício do próprio Cordeiro Santo de Deus. Você agora é
propriedade peculiar de Cristo. Agora veja aqui o verso 24. No verso 24, o autor vai trabalhando mais a respeito dessa questão soterológica. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda, verso 25, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O que o autor está transmitindo aqui para os seus irmãos é esta ideia. Tenham nos corações de vocês que o Senhor Jesus da glória não entrou no próprio céu à semelhança dos sumos sacerdotes, quando eles entravam no Santo dos Santos, tabernáculo humano, anualmente levando sangue alheio. Ele não fez isso quando ele chegou lá no céu, no tabernáculo verdadeiro. Quando ele chegou no verdadeiro tabernáculo, ele levou o sacrifício especial e ele levou a prova da sua expiação. Ele não chegou lá para apresentar novas expiações ou para fazer nova expiação. Você sabe que expiação era o sangramento daquele cordeiro num dia especial para perdoar todos os pecados do povo hebreu em um dia especial. Mas Jesus Cristo chegou no céu, levando o seu sangue e portando o sacrifício único. Ele não faz isso novamente. O sacrifício de Jesus Cristo, ao se entregar pelos pecadores, foi uma entrega absoluta e o seu sacrifício foi superior para perdoar os nossos pecados. Perdoa cada pecador que crê nesse sacrifício. Este sangue que está na presença de Deus hoje é poderoso para perdoar cada pecador que me ouve aqui essa noite. Então não importa o seu pecado, não importa a sua agressão que você fez com Deus. Não importa aquilo que te manchou diante de Deus. O sangue, que é a prova da redenção, já está diante de Deus e já foi aceito. E pode te lavar essa noite. Você sair daqui leve, limpo e rico. Há uma doutrina, queridos, eu preciso falar isso aqui para vocês. No meio de um povo, os adventistas, que eles chamam de juízo investigativo. E o que eles dizem? Eles dizem que Jesus, quando chegou no céu, ele entrou em um outro compartimento. Por que eles dizem isso? Que Jesus chegou no céu, passou um tempo lá, e em determinado momento, no dia marcado, que eles marcaram a vinda de Jesus. E Jesus não voltou no dia que eles marcaram. E aí, para poder não saírem por mentirosos ou heréticos, eles inventaram essa doutrina do juízo investigativo. Ao invés de Jesus voltar, visivelmente, Jesus entrou em um compartimento no céu, num tabernáculo eterno, e lá ele está averiguando os pecados daqueles que ele morreu, como uma outra expiação. E isso é herético, isso não existe. Mas Ellen White escreveu isso, e os adventistas seguem isso. Aí os irmãos às vezes ficam assim, porque o pastor tem uma cisma? Tenho sim. É heresia, e a gente não pode aceitar essas coisas aqui, nem de longe. Isso está nas músicas, isso está nos ensinos, nos livros. E a gente precisa tomar cuidado. Então, Jesus Cristo não está no céu agora, irmãos, fazendo expiação ou fazendo averiguação de pecado nenhum. O autor está dizendo aos seus irmãos que Cristo não entrou em uma maquete também. Ele não entrou em uma sombra. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo e apresentou o sacrifício verdadeiro e superior. Lá ele apresentou aquilo que nos remiu. Lá ele apresentou ao Pai, ele se apresentou ao Pai fisicamente e corporealmente. Jesus chegou lá nos céus corporealmente, ele está lá corporificado e glorificado. E lá ele se apresentou diante do Pai como nosso mediador, e é como que se Jesus falasse assim: eis aqui, Pai, o meu sangue precioso, o sangue que inaugura a aliança, a nova aliança. O sangue que eu paguei em resgate para aqueles que o Senhor quis salvar. O sangue que eu vesti precioso para dar a vida e salvação a todos de geração em geração que o Senhor, pelo seu beneplácito, quis salvar.
Esta é a verdade soterológica aqui no texto. O sangue de Jesus Cristo lava, cada gota do sangue de Jesus derramado, lava todos os nossos pecados e nos purifica por inteiro, meus irmãos. Agora vejam o verso 26. Ainda no verso 26 ele diz assim: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, nos últimos dias, é isso que ele está dizendo. Quando Jesus Cristo se manifestou aqui na sua consumação, quando ele apareceu neste mundo, ele veio a este mundo para confirmar e para realizar a redenção. Ele entrou neste mundo para fazer isso. Veja aí no texto, olhinhos no texto, no verso ainda 26. Acompanhe comigo aí o fluxo do autor. Ele apresentou-se, manifestou-se uma vez por todas para aniquilar, pelo seu sacrifício de si mesmo o pecado. Ele fez isso. Essa expressão aqui, aniquilar, é fundamental para esse texto aqui, queridos. Essa manifestação, na verdade, é fundamental aqui para o texto. Por quê? Deixe-me falar bem detalhadamente aqui para vocês. É um verbo grego aqui. E como vocês sabem, verbos eles sempre comunicam a questão de ação do sujeito, não é? Então, Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele sujeitou-se a Deus neste mundo. Ele veio a este mundo e a sua ação foi de sujeitar-se a Deus e sacrificar-se pelos pecadores. Logo, ele habitou entre nós. Ele veio, se tornou carne e habitou entre nós. Só que este verbo aqui tem uma relevância muito grande, porque ele se apresenta aqui, meus irmãos, em um pretérito perfeito, mas ele carrega com ele também, pretérito significa passado, perfeito significa ação contínua. Então, algo que Jesus fez no passado, mas que tem efeitos contínuos. E também ele tem um modo que apresenta que aquele que está realizando a ação está sofrendo a ação que ele está realizando. Jesus Cristo veio a este mundo, ele tornou-se homem como qualquer um de nós, viveu entre nós, foi submisso a Deus, é a sua ação de sujeição, morreu na cruz e os seus efeitos da sua morte estão sendo comunicados até hoje. O autor está dizendo, quando ele apareceu e quando ele se manifestou em sujeição, se sujeitou a Deus, como homem viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e em sua sujeição ele pagou os nossos pecados e os efeitos de tudo isso estão até hoje em todo aquele que crê. Se você crê, isso também está agindo na sua vida. Mas aqui, irmãos, vejam comigo, para não ficar apenas no que eu estou falando, eu quero trazer alguns textos para vocês que também manifestam esse mesmo verso, esse mesmo verbo. Abram comigo em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Este verbo aqui é o verbo phanerou, no grego, né? Phanerou, que é o verbo que diz manifestar, aparecer, surgir, com todo esse predicativo que eu estou dizendo para vocês. E no verbo, em João diz assim, o que era desde o princípio. É um verbo que está falando muito sobre soterologia, salvação. O que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Jesus. O que temos ouvido e temos visto, com os nossos próprios olhos, o contemplamos e com as nossas mãos apalpamos a respeito do verbo da vida, aquele que se manifestou, que é Jesus. Agora veja o verso 2. E a vida se manifestou. É o mesmo verbo em Hebreus. O verbo phanerou. O verbo que comunica uma ação sujeita, submissa, de alguém que está padecendo e sofrendo uma ação, e esta ação está sendo comunicada em gerações. E nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada novamente o verbo phanerou. Agora, outro texto. Você vê que a construção desse texto que eu mostrei para vocês é completamente soterológico. Agora veja comigo o texto também de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que você foi comprado, que você foi perdoado, que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, o verbo aí, manifestado no fim dos tempos, que quando Jesus veio a este mundo, significa isso, por amor de vós, onde ele provou o seu amor por você? Na cruz, que por meio dele tendes fé com Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e vossa esperança sejam em Deus. Mais uma vez esse verbo aparece comunicando a salvação. Veja também em 2 Timóteo, abre lá por favor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 a versículo 10. Quando o autor está usando esse verbo, ele tem no coração comunicar salvação. Ele está falando de salvação para os seus irmãos. Por isso que eu estou usando outros textos no Novo Testamento que tem esse verbo para você entender que o que eu estou comunicando segue a linha do autor. É assim que a gente faz a teologia bíblica, tá bom? Veja aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, porque a salvação não está nos nossos atos, mas nos méritos de Jesus. A salvação do pecador está na obra realizada de Jesus, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de tempos eternos, e manifestada, mais uma vez, o verbo que está dentro de um campo, de um discurso de salvação. Manifestada agora pelo aparecimento, pelo surgimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruirá a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja mais um texto comigo. Já é noite de ver texto, né? Vai em Tito, por favor, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Paulo está dizendo lá em Tito: portanto, a graça de Deus manifestou, ao verbo de novo aqui, se manifestou salvadora, está vendo? A todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É para isso que Jesus apareceu neste mundo, para que a gente viva assim. Foi para isso que ele morreu, para que a gente viva de maneira santa, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Então, João ainda vai dizer, numa das suas epístolas, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para vencer o pecado. Então, quando olhamos o sacrifício de Jesus Cristo em Hebreus, nós devemos ter essa convicção. Ele veio subordinado à vontade do Pai, ele sofreu por nós, dores indizíveis, mas para nos garantir a eterna redenção. Veja agora o verso 27 ao verso 28, lá em Hebreus. O autor vai dizer que não vai haver mais Calvário, não vai ter mais sacrifício de novo. Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecados, aos que aguardam para a salvação. Amém?
O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que na manifestação do Filho de Deus, quando Jesus veio a este mundo e morreu por nossos pecados, quando Jesus cumpriu a vontade de Deus, o autor está dizendo que isso aconteceu uma única vez e não se repetirá mais. Jesus Cristo viveu entre nós como um homem e morreu como um homem uma única vez. Ele não vai fazer isso de novo. Ele não vai vir aqui a este mundo para morrer de novo pelos homens. Ele já fez isso, não vai existir Calvário outra vez. Como tem uma canção, não existirá Calvário outra vez. Não vai existir outra cruz. A cruz que você deve se apegar e se agarrar foi aquela que Jesus Cristo morreu. Foi aquela cruz onde o seu sangue foi derramado. É essa que você deve se apegar. Não existirá outro sacrifício superior. Só foi um sacrifício poderoso e suficiente para perdoar todas as tuas acusações. Só existe uma cruz para crer. Só existe um Cristo morto. Não haverá outro. E é esse que você deve se apegar, se render e se entregar para a vida eterna. Agora, de fato, irmãos, tem uma exceção aqui que a gente precisa abordar. O autor disse que é necessário aos homens viverem uma só vez, né? E morrerem uma só vez e depois seguir o juízo. Mas na Bíblia existem outros homens que morreram mais de uma vez. Vocês lembram? No Novo Testamento, Lázaro morreu mais de uma vez. Tem outra exceção, Dorcas morreu mais de uma vez. Tem outra exceção, quem? O filho da viúva de Naim. Oi? Talita, né, Talita, que é a filha de Jairo. Você tem alguns, Eutico, que estava ouvindo a pregação de Paulo, caiu, morreu e Paulo orou, ele ressuscitou. Então há uma exceção aqui. Porém, nessas exceções, no Novo Testamento, no Velho Testamento a gente também tem alguns exemplos. Mas essas exceções, irmãos, não comunicam toda a verdade. Eles morreram, nasceram, morreram uma vez, ressuscitaram, mas morreram de novo. Eles não voltaram à vida com corpos glorificados. Por isso que o que o autor está dizendo não é mentira e nem discrepância. Ele está olhando para aqueles que morrem naturalmente e não foram glorificados. Então, aos homens está destinado a viver uma só vez. Jesus Cristo, como homem, foi destinado a morrer também uma única vez. A Jesus Cristo ressuscitou, mas para não mais morrer, porque ele assumiu o corpo glorificado. Nesse sentido, meus irmãos, nós ainda aguardamos uma ressurreição que vai acontecer, onde essa exceção também será quebrada. Existirá um tempo que muita gente vai estar vivo, muitos crentes estarão vivos, e muitos não provarão a morte. Serão transformados ou arrebatados. É uma exceção, não provarão a morte. Né? Mas isso não significa que essa verdade que o autor está dizendo não deve ser observada. Os homens vivem uma só vez. Também aqui no Velho Testamento você vê lá o exemplo de Enoque, você vê o exemplo de Elias, que foram homens que não provaram a morte. Mas haverá, o texto disse aqui em Hebreus, que aos que morrem estão destinados a viverem uma só vez, mas depois segue o juízo. E que juízo é esse que ele está falando? 2 juízos aqui. Então todos os homens passarão pelo juízo. Até os salvos passarão pelo juízo. Tá bom? Os pecadores serão julgados. É o juízo da perdição. Eles serão julgados, como está escrito lá em Apocalipse. E eles serão julgados para a perdição. Então você que está me ouvindo, que está ouvindo a mensagem de Cristo, e precisa do sangue derramado de Jesus para lavar os seus pecados, se você não lavar os seus pecados no sangue de Jesus, o juízo depois que você morrer virá. E vai ser o juízo para o julgamento, aonde você se comparecerá diante de Deus e será julgado por todos os seus atos. Nada ficará fora. Tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você pensou estará diante de Deus. As coisas que você guarda no seu coração. Então, o juízo para os ímpios será para condenação e destruição, para a morte eterna. Mas eu disse que o juízo é para os dois, para os justos e para os ímpios. Os justos é o juízo onde receberemos a recompensa de Deus. É o que a palavra de Deus fala do bema, quando Paulo escreve lá em Coríntios, quando ele fala que todos nós compareceremos diante de Deus, diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus.
para sermos julgados. E lá, meus irmãos, serão julgados também as nossas atitudes. Os salvos serão julgados. O que você pensa, o que você fala, o que está agora se passando no seu coração. Tudo isso aí vai ser julgado. Os cristãos estarão diante do tribunal de Cristo, não para condenação, mas todas as suas obras serão passadas como que pelo fogo e serão purificados. Isso aí está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Haverá também esse tribunal. Então, nós que nos lavamos no sangue de Jesus Cristo, nós que já recebemos como nosso Salvador, precisamos ter uma vida vigilante, uma vida sóbria, vida honesta, vida santa, porque todas as nossas obras serão comparecidas junto conosco diante de Deus, diante de Cristo, no seu tribunal. Verso 28, assim como Cristo também tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Cristo morreu de forma brutal. A primeira aparição de Jesus Cristo foi para quê? Foi para carregar os nossos pecados. Quando ele veio a este mundo, ele veio para carregar os nossos pecados. E Paulo disse que ele levando sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, na sua primeira vinda, ele veio para carregar os nossos pecados. Mas na segunda vinda, ele não vem carregando pecados. Ele vem trazendo salvação. E ele virá em duas fases. Qual vai ser a primeira fase? A primeira fase da vinda de Jesus é invisível. Todos que foram lavados pelo sangue de Jesus, e que foram purificados no sangue de Jesus, o verão nessa primeira fase, meus irmãos. E quem sabe a gente possa ter a alegria de vê-lo nesse tempo. E como é que vai ser essa primeira fase? Jesus virá quando cumprisse a plenitude dos gentios, ele virá para arrebatar a igreja. Essa sua primeira vinda, essa sua segunda vinda nessa primeira fase. Ele vem, meus irmãos, nas nuvens dos céus, e os olhos dos homens não o verão, só os salvos. Ele vai ressuscitar a igreja que já dorme, que já está na glória. Nós receberemos um corpo glorificado e nós receberemos novas vestes e nos encontraremos com Cristo nas alturas e estaremos com Ele para a eternidade. Essa é a primeira fase e a nossa esperança, Ele trazendo para nós esta salvação. Ele vai completar a sua salvação em nós. Hoje nós somos salvos, já. É o já e o ainda não, né? Que Haydn diz. Nós já somos salvos, mas ainda essa salvação se completará quando Ele aparecer nessa fase onde Ele vai levar a igreja. Você que me ouve, só vai participar disso se você for lavado pelo sangue de Jesus. Se você confessar a Cristo os seus pecados, e aí você poderá vê-lo nas nuvens do céu. E poderá receber um novo corpo, não mais enfermo no pecado, não mais castigado em muitas mazelas, mas um corpo glorioso à semelhança de Jesus. Na sua segunda vinda, que o autor está dizendo, ele vem para nos dar esta redenção definitiva, onde os nossos corpos serão transformados. Nossos irmãos serão revividos e nós estaremos para sempre na eternidade. Agora, a segunda fase dessa sua segunda vinda também se dará no sentido escatológico. Ele vai aparecer e a Bíblia diz que todo olho o verá, inclusive aqueles que os transpassaram. E esse dia ele virá para estabelecer o seu reino de justiça e paz, mas ele vai julgar os impiedosos. Ele vai estabelecer o seu reino glorioso, ele aparecerá nos céus junto com toda a igreja que ele arrebatou. E nós iremos com ele como a noiva. E agora ele vem e desce dessa terra para estabelecer o seu reino e para governar 1000 anos de paz e de justiça. Mas ele há de julgar, naquele dia que ele aparecer, onde todos os olhos verão, ele há de julgar muitos rebeldes que se rebelaram contra a sua vinda. Ainda não será aquele julgamento final do trono branco, mas já haverá
esse julgamento aqui. Então, para que você, querido ouvinte, possa também compartilhar dessas promessas, renda-se a Jesus nessa noite. Lave-se em Cristo. Confesse os seus pecados a Jesus e reconheça que não são os seus méritos, que não é a sua força, mas sim a graça que há em Jesus, no seu sangue derramado, que cobre ao que crê. E o texto diz que ele aparecerá e ele vai, e esse sacrifício não foi a todos, ele virá para trazer salvação a muitos. Você percebeu aqui, o texto fala, tem essa diferençazinha aqui. Ele falou muitos, ele não falou todos. Essa salvação virá a muitos, não virá a todos. Por quê? Hoje eu estou pregando aqui o Evangelho de Jesus e estou convidando você a vir a Jesus Cristo. Mas, felizmente, eu quero que todos se salvem. Eu desejo que todos se salvem. Nós pregamos o Evangelho para que todo mundo se salve. Mas nós não nos iludimos porque sabemos que muita gente endurece o coração. Muita gente endurece a serviço. Muita gente rejeita a cruz, rejeita Jesus. E não serão parte desses muitos que gozarão dessa transformação e alegria. Essa salvação que aguarda é somente aqueles que foram escolhidos. Aqueles que ouvem a chamada do Evangelho. Se você está aqui e me acompanha, ouve o Evangelho e atende esta pregação e responde a Cristo positivamente, então você faz parte desses muitos que virão à glória de Deus e que provarão seu beneplácito eterno. Ele aparecerá sem pecado para dar a salvação a tudo que crê e que você também possa participar desta bênção, que a glória de Cristo te cubra e o sangue de Jesus lave os seus pecados. Amém? E o Senhor Jesus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Senhor, com grande expectativa, nós aguardamos a Tua vinda. Esperamos, Senhor, que o dia que o Senhor aparecerá nos céus para nos chamar. Essa esperança, Senhor, precisa ser revivida entre nós. O autor sagrado estava comunicando isso aos seus irmãos na esperança de que eles pudessem ser revividos nessa esperança. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado. Obrigado por essas promessas maravilhosas que nos aguardam. Haverá o dia em que nós receberemos um novo corpo e estaremos contigo, Senhor. Nossos pecados lavados, nossos corpos redimidos por completo e nós estaremos em glória eterna. Salva, Senhor, aquele que ouviu essa mensagem. Peço-te ao Senhor que o convença do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do Espírito Santo. E que possam, Senhor, participarem dessas mesmas promessas. Que o dia da vinda do Senhor seja para ele o dia da recompensa, o dia da alegria, e não o dia da tristeza, e não o dia do lamento. Somente, Senhor, pelo lavar, pelo teu sangue, que esta pessoa pode receber esta dádiva. Abençoa, Senhor, este querido ouvinte, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E também confirme os nossos irmãos. Confirma, Senhor, a nossa decisão e nos abençoe com perseverança até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar. No nome de Cristo, oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar, irmãos.